Pais ricos sempre me fizeram sentir como uma fracassada quando eu era jovem. Bem, como o título sugere, eu, uma mulher de 27 anos, sempre tive uma relação tumultuada com meus pais. Não foi fácil crescer perto deles. Ambos os meus pais eram super realizadores. Competiam para ser o melhor em suas escolas e entraram na mesma universidade sem conhecer ninguém lá. Eles se mantiveram próximos um do outro e nos próximos meses isso se transformou em algo mais. Ambos são extremamente talentosos e claramente gênios. Eles têm empregos bem remunerados e levamos uma vida bastante confortável. A única coisa em que ambos falharam foi em serem pais para mim. Eu fui o resultado de uma gravidez acidental. Minha mãe desde então me disse de tempos em tempos como ela e meu pai não queriam ter filhos. Mas depois de fazerem seu primeiro ultrassom e ouvirem meu coração batendo, eles simplesmente não conseguiram me abandonar. Eles também têm pais religiosos que provavelmente teriam surtado se eles não continuassem com a gravidez. Como resultado, 9 meses depois eu nasci. Agora, meus pais, sendo ambos super realizadores, tiveram sua primeira briga sobre quem ficaria em casa. No final foi decidido que, já que minha mãe havia sacrificado o suficiente enquanto estava grávida e ganhava mais que meu pai, ela seria a que trabalharia enquanto meu pai cuidaria de mim, pelo menos até eu ser grande o suficiente para ser cuidada por uma babá. Quando criança, lembro-me de meus pais me submetendo a testes insanos para julgar se eu era um gênio. Ouvi dos meus avós que meus pais só me permitiam brincar com blocos ou jogos de cartas. Não me era permitido pintar, pois eles não queriam que eu desenvolvesse uma afinidade para me tornar uma pintora quando adulta. Também não me era permitido assistir TV como qualquer outra criança normal. Eles me deixavam brincar no piano na esperança de que um dia, com um treinamento adequado, eu pudesse sentar e dominá-lo. Tudo que eu fazia ou comia também era monitorado de perto por eles. Não me era permitido comer qualquer porcaria ou chocolate. Lembro-me de ir a festas de aniversário e não poder comer bolo ou qualquer porcaria, pois meus pais haviam notificado o anfitrião sobre isso. Como você já pode imaginar, minha infância foi bastante horrível. Eu assistia a todos os outros terem uma infância normal enquanto eu era tratada como um projeto científico na esperança de que um dia me tornasse um gênio. As únicas vezes felizes que me lembro eram quando passava meus fins de semana com meus avós. Tive a sorte de ter ambos os conjuntos de avós que me mimavam muito e não se importavam com as chamadas regras dos meus pais. Às vezes eu assistia a filmes antigos em preto e branco com meu avô, o que eu adorava. Acho que é verdade quando dizem que quanto mais rígido é o pai, mais sorrateira a criança se torna. Apesar dos esforços deles para controlar cada aspecto da minha vida, desenvolvi um lado rebelde alimentado pelo desejo de normalidade e pela liberdade de tomar minhas próprias decisões. Conforme fui crescendo, como qualquer adolescente, percebi que poderia fazer qualquer coisa que quisesse desde que não fosse pega pelos meus pais. Então eu saí escondida para ir a festas. Experimentava maquiagem no banheiro das meninas ou fazia aulas de cerâmica na escola como forma de rebeldia, coisas que meus pais nunca permitiriam que eu fizesse se soubessem. Claro, às vezes eu era pega fazendo essas coisas e eles me davam uma bronca sobre como eu precisava me concentrar em matemática e ciências, pois queriam que eu tivesse uma carreira relacionada a essas disciplinas. Um dia, enquanto estava fazendo cerâmica, um cara bonito da minha turma me chamou para sair. Fiquei surpresa, já que, sendo uma nerd que mal era autorizada a fazer muitos amigos, nunca pensei que tivesse qualidades que outras garotas da minha idade tinham. Sair com alguém era algo grande. Ele era fofo e tivemos um tempo divertido no encontro, mas quando ele veio me deixar em casa, meus pais nos viram prestes a nos beijar e pareciam muito chateados, para dizer o mínimo. Naquela noite eles me fizeram saber o quanto estavam decepcionados por me verem desperdiçar meu tempo com um garoto e como eu precisava me concentrar nos estudos. Minha mãe me disse como não tinha perdido meses de sua vida para que eu pudesse sair por aí e ser uma irresponsável. Eu estava com lágrimas nos olhos ouvindo suas palavras duras. Meu pai se juntou a ela e disse que eu era muito jovem para sair com garotos e que a única coisa que deveria estar fazendo nesta idade era ler meus livros. Tentei protestar e dizer que todos da minha turma saíam e namoravam mantendo também boas notas, o que eu também poderia fazer, mas meus pais não aceitaram. Eles me disseram como já se arrependiam de ter mentido e que a única coisa que queriam era me ver alcançar grandes coisas na vida como eles. Era frustrante ouvir meus próprios pais falarem sobre mim como se eu fosse um animal de estimação para eles sem vida própria. Eles mandaram eu ir para a cama sem comer naquela noite para que eu pudesse pensar sobre o que havia feito de errado. Eu estava tão condicionada a ouvi-los que nem mesmo pensava em como esses incidentes eram traumatizantes, como se as coisas não pudessem piorar. Naquela noite ouvi acidentalmente meus pais falando sobre mim na sala de jantar. Foi nesse momento que descobri a verdadeira razão pela qual eles me odiavam tanto. Fiquei paralisada de choque enquanto meus pais discutiam como se arrependiam de me ter, e meu pai desejava que tivessem tido um filho em vez de uma filha, pois pelo menos então teriam algo do que se orgulhar. Meu coração afundou ao ouvir, pela primeira vez, o quanto eles realmente me odiavam. Lembro-me de ir para a cama me sentindo absolutamente entorpecida. Desde aquele dia nunca fiz nada que meus pais não gostassem. Para ser honesta, naquela época talvez eu estivesse tentando reconquistar o favor deles, esperando que um dia eles me amassem e se orgulhassem de mim. Mas esse dia nunca chegou. Eles nunca torceram por mim durante a formatura e se recusaram a me permitir ir à nossa festa de formatura, dizendo que era perda de tempo e que é onde as garotas acabam grávidas. Quando chegou a hora da faculdade, eu já havia sido aceita em uma universidade respeitada em nosso estado com uma bolsa de estudos completa, e eles estavam extremamente orgulhosos disso. Meu pai, que tinha um diploma na mesma área, queria que eu passasse os meses que antecediam a faculdade conhecendo seus colegas e esperançosamente fazendo um estágio para que eu estivesse melhor preparada do que meus colegas. Olhando para trás, consigo ver o quão extremamente loucos e controladores eles eram, e eu queria poder
ter me posicionado contra eles, mas naquela época eu realmente acreditava que eles sabiam o que era melhor para mim e não queria decepcioná-los. Como você pode imaginar, a faculdade foi um inferno. Embora eu gostasse de estudar biologia, durante a faculdade percebi que nunca quis seguir uma carreira nisso, não importa quanto tempo eu passasse na biblioteca estudando o currículo. Eu odiava essa matéria cada vez mais. Durante meu segundo ano entrei em depre pois sabia que nunca poderia falar sobre isso com meus pais e minhas notas estavam sofrendo. Foi durante esse tempo, quando eu estava no ponto mais baixo da minha vida, que conheci Gerald, que mais tarde se tornaria meu marido. Ele é a pessoa mais engraçada e despreocupada que já conheci, e passar tempo com ele sempre me faz sentir leve. Diferente dos meus pais, Gerald veio de uma família calorosa e solidária. Seus pais eram o oposto dos meus, amorosos, atenciosos e compreensivos. Eles me acolheram em sua família, fornecendo o calor e a aceitação que eu havia desejado por tanto tempo. Olhando para trás, consigo ver como Gerald veio exatamente na hora certa da minha vida. Ele me ensinou a não levar a vida tão a sério o tempo todo e sempre me fez rir. Quando finalmente me abri para ele sobre minha vida e meus pais, ele ficou chocado, para dizer o mínimo. Ele foi a primeira pessoa a apontar o quão abusivo era meus pais não me deixarem ter minha própria identidade ou ter amigos. Passar mais tempo com ele me fez sentir como se finalmente tivesse acordado de um longo sono e finalmente pudesse ver as coisas claramente. Comecei a perceber como vivi toda a minha vida tentando agradar meus pais, fazendo tudo o que eles queriam, quando na realidade eu deveria ter parado e pensado se também me agradava. Durante esse tempo meus pais decidiram se encontrar comigo como de costume, sem nem mesmo perguntar como eu estava ou se estava bem. Eles começaram uma palestra sobre o quanto estavam decepcionados com minhas notas e como estavam envergonhados que seus amigos e familiares pudessem descobrir que a filha deles estava garantindo notas tão baixas. Eu zombei ao ouvir o quão ridiculamente egocêntricos eles eram. Eles tinham a audácia de se preocupar com os outros quando eu claramente não estava bem. Foi quando finalmente me levantei contra meus pais e lhes disse o quanto eu odiava estudar biologia e estava pensando em mudar meu curso para psicologia. Eles surtaram e me disseram que não poderiam me permitir desperdiçar minha vida escolhendo um curso tão desvalorizado por eles. Para eles, seguir um curso de psicologia era equivalente a ser um fracasso na vida. No entanto, eu disse a eles que agora eu era adulta e estudaria algo que me fizesse feliz, ao invés de estudar biologia e ficar deprimida para o resto da vida. Tivemos uma grande discussão e no final tive que envolver meus avós, já que meus pais começaram a me ameaçar dizendo como fariam minha vida um inferno e que nunca mais viriam meu rosto. Meus avós ficaram ao meu lado e alertaram meus pais para não me pressionarem a fazer algo que eu não quisesse. Eles ameaçaram meus pais dizendo que se me excluíssem de suas vidas fariam o mesmo com eles. Foi uma longa luta, mas no final consegui mudar de curso. Foi libertador para mim finalmente estudar algo que me apaixonava. Foi quando finalmente pude aproveitar minha faculdade. Eu consegui acordar de manhã sem sentir ansiedade ou comer minha comida sem me preocupar com meu futuro. Passava minhas manhãs na aula ou estudando muito na biblioteca e minhas tardes com o Gerald explorando a cidade e me divertindo com ele. Depois de namorar por 2 anos, achei que seria um bom momento para apresentá-lo aos meus pais, já que os pais dele já sabiam sobre nós. Quando meus pais conheceram Gerald, imediatamente tiveram um problema, como eu já havia antecipado. Eles mal interagiram com ele e ficaram quietos durante o jantar. Depois que ele saiu, imediatamente me disseram como eu precisava me manter longe de homens como ele, já que ele vinha de um background humilde e estava cursando artes, o que eles absolutamente odiavam. Eles até chegaram ao ponto de me dizer que ele provavelmente estava comigo porque queria colocar as mãos no dinheiro deles no futuro, e eles queriam que eu terminasse o relacionamento. Achei o raciocínio deles absolutamente ridículo e absurdo, pois Gerald e eu estávamos namorando há muito tempo e ele nunca me perguntou nada sobre os bens dos meus pais. A única coisa que ele sabia sobre meus pais era o que eu tinha contado sobre minha infância. Ele claramente me amava tanto quanto eu o amava, e era triste que meus pais não pudessem ver o amor entre nós. Meus avós, por outro lado, tiveram uma reação completamente oposta. Quando conheceram Gerald pela primeira vez, ficaram tão felizes em conhecê-lo e não paravam de elogiar o quão bem educado e respeitoso ele era. Por mais que meus pais odiassem e protestassem sobre isso, acabei me casando com Gerald depois que ambos nos formamos na faculdade e conseguimos nossos próprios empregos. Casar com Gerald foi a melhor decisão da minha vida, pois ninguém nunca cuidou de mim como ele faz. Lembro-me de quando morava com meus pais, nunca me senti em casa com eles, pois sempre foram tão frios comigo. Mas depois de me casar com Gerald, conseguimos construir este lar para nós em outro estado, a milhares de quilômetros de distância dos meus pais, onde me sinto acolhida, confortável e feliz. Avançando, um ano depois, engravidei. Fui traumatizada por meus pais na minha infância, pois nunca me quiseram desde o início. Então tive medo a princípio de contar a Gerald que estávamos grávidos, com medo de que ele reagisse como meus pais. Mas para minha surpresa, Gerald ficou radiante ao ouvir a notícia. Ele me abraçou e disse o quanto estava animado para se tornar pai. Sua reação foi totalmente diferente do que eu esperava e me fez sentir muito melhor sobre começar nossa pequena família. Sua reação feliz me fez refletir sobre minha própria criação. Percebi que queria algo diferente para meu filho. Um ambiente amoroso e acolhedor, livre das expectativas sufocantes e dos testes a que meus pais me submeteram. Uma vez, durante uma consulta com meu ginecologista durante minha gravidez, esperando o exame de rotina, um médico compartilhou uma notícia inesperada conosco. Íamos ter gêmeos. Não consegui acreditar. A tela do ultrassom mostrava 2 batimentos cardíacos minúsculos. Lembro-me de olhar para Gerald com uma mistura de choque e emoção. Gêmeos significava o dobro da alegria, mas também significava preparação
preparar-se para uma família maior do que pensávamos inicialmente. À medida que a realidade se instalava, Gerald e eu começamos a ajustar nossos planos. Precisávamos fazer espaço para 2 berços no quarto do bebê e comprar o dobro de roupas e fraldas de bebê. Era tanto avassalador quanto emocionante pensar em criar 2 pequeninos ao mesmo tempo. Durante a gravidez frequentamos aulas pré-natais, lemos livros sobre paternidade juntos e até transformamos um quarto em nossa casa em um lindo berçário para nossos bebês. A empolgação de Gerald me deixava cada vez mais certa de que poderíamos lidar com essa questão de ser pais juntos. Durante minha gravidez, meus pais também mostraram algum interesse em nossa iminente paternidade. Surpreendentemente, eles me disseram o quão animados estavam para conhecer meus filhos. No entanto, minha guarda estava alta e eu não pude deixar de pensar sobre a mudança repentina em seu comportamento. Quando chegou a hora de revelar o sexo dos nossos bebês, os pais de Gerald organizaram uma pequena celebração com toda a nossa família e amigos próximos. Meus pais tinham voado para estar lá para a celebração e estavam hospedados em um hotel nas proximidades. O ambiente estava vibrante de expectativa enquanto todos se reuniam para descobrir os sexos dos nossos gêmeos. O momento chegou e a mãe de Gerald nos entregou 2 envelopes lacrados contendo os detalhes do sexo, pois ela já tinha conversado com o nosso médico e sabia da notícia para preparar tudo para nós. Ao abrirmos os envelopes, a excitação tomou conta da sala ao vermos que havia um cartão rosa para nossa filha e um cartão azul para nosso filho. Nossos olhos se arregalaram de choque quando percebemos que teríamos tanto um filho quanto uma filha. As alegres comemorações ecoavam enquanto todos nos abraçavam com entusiasmo. Os pais de Gerald estavam transbordando de orgulho. Meus avós estavam encantados e nossos amigos nos parabenizaram calorosamente. No entanto, em meio à celebração notei algo estranho. Os rostos dos meus pais caíram em decepção, enquanto todos os outros nos abraçavam e expressavam sua felicidade. Meus pais permaneceram calados e distantes. Eles não se aproximaram para nos parabenizar e sua falta de entusiasmo se destacou na sala. Depois da celebração eu não conseguia me livrar do sentimento desconfortável causado pelo comportamento estranho dos meus pais. Decidi confrontá-los em busca de uma explicação para sua reação inesperada. Sentamos e eu lhes perguntei diretamente por que pareciam distantes durante uma ocasião tão alegre. Sua resposta me pegou de surpresa. Eles confessaram que estavam decepcionados com a revelação do sexo, pois esperavam que ambos os meus filhos fossem meninos. Fiquei chocada com seu pensamento absurdo e não pude acreditar que expressariam tal decepção sobre os sexos de seus próprios netos. De repente lembrei-me da conversa entre meus pais que eu tinha ouvido sobre como sempre desejaram um filho. Foi então que percebi que eles não haviam mudado muito ao longo dos anos. Eu não sei se foram meus hormônios da gravidez ou meu instinto de mãe entrando em ação, mas eu estava extremamente irritada que eles ousaram pensar assim sobre minha filha ainda não nascida. Comecei a gritar com eles para saírem imediatamente. Minha mãe retrucou dizendo que eu deveria me comportar de maneira mais feminina, mas não me importava mais com as opiniões dela e quase os empurrei para fora da minha casa. Gerald veio correndo para ficar ao meu lado, claramente preocupado. Eu disse aos meus pais que claramente odiavam o fato de eu ter nascido, então agora não teriam o prazer de conhecer seus netos porque eu não queria que sua atitude sexista poluísse a mente dos meus bebês. Fechei a porta em seus rostos atônitos. Durante os meses seguintes eles tentaram se retratar e enviar um pedido de desculpas meia boca, mas eu permaneci firme em relação à minha decisão. Quando suas desculpas fracas não funcionaram, tentaram me manipular fazendo eu me sentir culpada, dizendo que como avós precisavam estar na vida de nossos filhos, mas eu me recusei a ceder. Gerald sempre me apoiou nisso. E até ele não quer que nossos filhos estejam perto dos meus pais. Eu dei à luz na semana passada e tem sido uma experiência surreal para dizer o mínimo. Acho que nunca fui tão feliz quanto no momento em que segurei meus 2 bebês pela primeira vez. Gerald estava ao meu lado durante todo o processo de parto e tem sido um parceiro incrivelmente compreensivo. Sua mãe tem ficado conosco para me ajudar com o bebê, já que infelizmente Gerald não pôde tirar mais dias de folga no trabalho. Ontem de manhã do nada recebi um pacote pelo correio. Dentro dele havia presentes extravagantes, cada um com uma etiqueta de preço alto. Acompanhando os presentes havia um bilhete que dizia: "Voando para vê-lo em breve, meu garoto." Fiquei olhando para o bilhete confusa e olhei ao redor para os presentes, percebendo de repente que todos os presentes eram destinados apenas ao meu filho. Estava claro que de alguma forma meus pais, apesar da nossa última briga, estavam delirantes o suficiente para pensar que eu permitiria que eles tivessem uma parte na vida do meu filho quando nem sequer se deram ao trabalho de desejar feliz aniversário para minha filha ou para mim como mãe. Respirando fundo, compus uma mensagem ponderada mais firme para enviar a eles no telefone. Deixei muito claro que a presença deles em nossas vidas não era mais bem-vinda e que não teriam permissão para ver seus netos. Aviso que se aparecessem em nossa porta chamaria a polícia. Sabia que isso iria desencadear uma tempestade, e foi o que aconteceu. Meus pais responderam com uma enxurrada de mensagens e ligações me acusando de ingrata e teimosa. Ignorei suas ligações e deixei suas mensagens no vácuo. Segundo eles, estou tentando ser controladora ao não permitir que tenham um relacionamento com meu filho quando claramente tem todos os direitos como avós. Não acho que posso permitir que desrespeitem minha filha assim. Por isso não quero a presença deles em nossas vidas e acredito que cortá-los seja a decisão certa. Decidi cortar meus pais de nossas vidas depois do que eles nos fizeram. Atualização. Incrível, não esperava tantos comentários em questão de poucas horas. Fico feliz em ver que a maioria concorda que o que meus pais fizeram não pode ser perdoado.
Concordo totalmente, pois não quero que minha filha cresça vendo favorecer meu filho em relação a ela. Não quero que ela tenha os mesmos traumas ou problemas de autoestima que eu tive por causa da criação tóxica dos meus pais. É incrível como meus pais podem ser tão instruídos e ainda ter opiniões tão ultrapassadas. Eles tornaram minha vida um inferno enquanto eu cresci e sei que se continuar permitindo que estejam em nossas vidas podem impor suas crenças em meus filhos. Não quero isso. Felizmente, Gerald, seus pais e meus avós estiveram ao meu lado durante esse tempo. Meus avós estão furiosos porque meus pais estão favorecendo meu filho em relação à minha filha e deixaram claro que apoiavam minha decisão de cortá-los de nossas vidas. Eles também conversaram com nossos pais, mas não sei como isso foi recebido. Gerald e eu chegamos à conclusão de que devo devolver os presentes para meus pais para enviar uma mensagem clara de que não precisamos de nada deles. Concordo e vamos devolver os presentes amanhã. Depois de devolver os presentes para meus pais, eles continuaram ligando e mandando mensagens, insistindo que precisávamos nos encontrar. Então, neste fim de semana, pedi que viessem até aqui para conversarmos pela última vez cara a cara. Os convidei para almoçar em um restaurante próximo. Quando meus pais chegaram, minha mãe, sem me ouvir, começou a reclamar sobre como eu não tinha o direito de mantê-los longe dos netos. Eu disse a eles claramente que, como pais, tenho todo o direito de afastá-los de quem considero tóxico, e que eles podiam chorar para as paredes se quisessem. Meu pai tentou justificar dizendo que minha mãe não quis dizer isso e que eles só queriam ver o neto. Eu ri ao ouvir isso e perguntei diretamente por que eles continuavam mencionando meu filho quando eu tinha uma filha também. Disse a eles que já havia dito que não gostava de como favoreciam os filhos em relação às filhas, e que não queria isso para minha filha. Meus pais, ouvindo isso, disseram que eu deveria ser mais tolerante com eles, pois ainda estavam aprendendo, e que se eu quisesse que conhecessem minha filha, com certeza não se importariam. Fiquei furiosa com quão casualmente sexistas eles estavam se comportando e a conversa ficou bastante acalorada depois disso. Deixei claro que a atitude preconceituosa deles não era aceitável, especialmente quando se tratava dos meus filhos. Expliquei que não queria a negatividade deles ao nosso redor e que não queria que eles chegassem perto dos meus filhos pelo resto de suas vidas. Meus pais começaram a gritar sobre como poderiam recorrer à justiça por isso, e eu disse a eles que eram bem-vindos a fazê-lo, já que me daria a oportunidade de recontar minhas histórias de infância onde eles me maltrataram e saíram impunes. Meus pais me encararam horrorizados enquanto eu continuava a dizer como não pararia por aí e continuaria a contar para toda a nossa família o que meus pais tinham feito comigo. Eu sabia que a reputação deles era extremamente importante para eles, então eles ficaram sem palavras ouvindo minha ameaça, sabendo que eu não estava brincando. Houve vários minutos de discussão, mas no final eu disse a eles firmemente que não podia mais tê-los em nossas vidas e que eles poderiam reclamar o quanto quisessem, pois minha decisão nunca mudaria. Saí de perto deles naquele dia com a satisfação de que meus filhos nunca poderiam ser traumatizados por eles da maneira que fui enquanto crescia. Não foi uma decisão fácil, mas tive que priorizar o bem-estar da minha família. Gerald tem sido um grande apoio durante tudo isso. Bloqueamos eles para que não tenham como nos contatar. É uma situação desafiadora para mim cortar permanentemente meus pais, mas estou firme pelo bem dos meus filhos. Atualização 2. Agradeço todo o apoio que recebi desta comunidade durante este momento difícil. Vários meses se passaram desde que devolvi os presentes e deixei claro para meus pais que eles não eram mais bem-vindos em nossas vidas. Graças a muitos comentários sobre meus pais possivelmente indo para a justiça por não serem permitidos na vida de nossos filhos, Gerald e eu decidimos consultar um advogado de família para explorar opções legais e fomos assegurados de que não havia como a alegação deles ter algum fundamento, já que tenho milhares de mensagens de texto mostrando quão abusivos meus pais são comigo. Agora nos sentimos seguros de que eles não podem fazer nada contra nós. Em uma nota positiva, estamos aproveitando tempo com nossos gêmeos e criando memórias bonitas como família. Minha filha e meu filho estão prosperando e estamos aprendendo lentamente a lidar com gêmeos. Visitamos meus avós sempre que podemos ou fazemos chamadas de vídeo para que possam passar tempo com nossos filhos. O apoio dos pais de Gerald tem sido inestimável durante esse tempo. Eles cuidam dos nossos filhos sempre que eu e Gerald precisamos de um tempo juntos ou se estou muito cansada. Nossa pequena família está forte e estamos determinados a proteger nossos filhos da negatividade que afetou minha própria criação. Agradeço o apoio contínuo de todos. Isso reforça minha crença de que priorizar o bem-estar dos meus filhos é a responsabilidade mais importante que tenho como mãe.